Olá a todos, bem-vindo ao nosso podcast. Hoje eu tenho comigo a Luciane Peraro. Ela é diretora de tecnologia da Nobian. A Nobian, para quem não sabe, é uma empresa do Grupo Santander. E eles fazem toda a logística de devices, e logística entenda-se manutenção, transporte, configuração. E a Luciane, ela vem liderando a transformação digital no grupo. Veio aqui também comentar um pouquinho com a gente o fato de ser mulher nesse mundo de tecnologia e transformação. Obrigada novamente, Luciane, pela tua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Acho que uma oportunidade muito bacana aí da gente bater esse papo. Então, vamos começar. Você acredita que já passamos a fase de falar sobre presença feminina para falar de influência feminina no mundo da tecnologia? E como essa influência aparece no dia a dia, né, das empresas? A gente tem um grande desafio. Então, quando a gente fala, né, de presença feminina, estatisticamente, a gente vem falando aí, né, de uma média aí de 40% de mulheres na área de tecnologia. Segundo aí uma pesquisa da Brascom, né? Porém, quando a gente aprofunda, né, para falar de influência feminina, as mulheres em cargos de liderança, em cargos de gestão, elas, de fato, têm uma presença muito inferior, né? Então, trazendo alguns exemplos, né? Desses 40%, mais de 20% são mulheres que estão em UX e design. Quando a gente desce para camadas mais profundas, né, de tecnologia, por exemplo, se a gente vai falar em cyber, em DevOps, menos de 15%. Né? Então, os números variam entre 10% e 12%, mas é sempre menos do que 15%. E quando a gente fala de mulheres na posição, né, numa posição de CTO, em diretorias técnicas, é de 8% a 10%, ainda menos ainda. Tu acha por que isso ainda é a mulher que não fala, eu falo isso por experiência para mim, que não fala o que quer, que não fala onde quer chegar, que não tem sponsors, porque a gente vê que os homens, eles sempre vão, né, querendo ver o próximo passo. A mulher fica mais retraída, esperando que a coisa aconteça para ela. Qual é a tua visão? Eu acho que é um misto, assim, lendo, né, sobre o tema, porque, de fato, assim, eu estou no mercado há mais de 30 anos, né, e quando eu me formei, nós éramos praticamente 50% na sala de aula, né, e até amigas, colegas, vão saindo. Então, quando foi tomando decisões de carreira, acabaram saindo. E, de fato, tem algumas estatísticas que apontam que as mulheres saem, em média, do mercado em 8 anos. Então, elas entram e saem. E também, né, números atuais, né, das pessoas que saem das universidades, por volta de 18% só são mulheres. Então, a gente já está, né, com um número baixo de mulheres se formando em tecnologia. E quando elas entram, em 8, 10 anos, elas saem, né? E eu fui pesquisar um pouco, falei, mas por quê, né? Elas estão saindo, né? E aí, segundo aí pesquisas, é um misto, né, de remunerações inferiores, sentem um ambiente não tão favorável, né? Existe, sim, ainda essa questão da diferença, alguns ambientes inóspitos, né? E uma série de outros fatores. Então, de fato, a gente tem uma questão estrutural aí para ser trabalhada, né? Então, acho que não é só uma questão da mulher querer ou da mulher, né? Eu acho que tem um cenário que a gente tem alguns desafios aí estruturais ainda que eu não imaginava, né? Depois de 30 anos de carreira, ainda me deparar com isso, né? Eu não imaginava. Mas é o cenário que se apresenta. E como tu vê, assim, como mulher, né? Quais as perspectivas diferentes que a gente pode trazer para esse mundo de tecnologia? Se eu comparar, né, com uma visão masculina, essa parte de termos de eficiência operacional, inovação tecnológica.
Eu tenho para mim assim que a pessoa ela é a composição do que ela construiu ao longo da vida, né? Então acho que a gente é um misto de visão familiar, né? De formação, de contexto cultural, né? Então eu não acredito muito em características específicas, né? Então de homens e mulheres, eu acho que todos nós, né, temos características e que a gente desabrocha algumas ou outras, a gente, né, tem uns esquimos, né, é um pouco da pessoa, acho que é o que ela constrói, é o repertório dela, né, e de fato a gente acaba observando, né, em conjunto, que mulheres têm uma questão muito de observação, de critério, né? Sensibilidade. Então, eu acho que, né, independente de todo esse repertório que a gente constrói na vida e que, de fato, não é matemática, né? Mulheres são assim, homens são de outra forma. Mas eu acho que tem um peso bacana de sensibilidade, né? De contexto, de detalhismo, né? Eu me lembro até numa situação aí da minha carreira, a primeira vez que eu fui implantar um RP, que era o SAP, e o fornecedor, ele me disse, falou, Cine, você foi a primeira pessoa que leu meu contrato detalhe por detalhe, né? E a gente sabe que a implantação de um RP é super, né? São projetos caros, são projetos de alta complexidade, né? Que são core. Exatamente, e que a gente pode ter muitas questões, né, desafiadoras, né, dentro de entrelinhas contratuais, né, e que é muito importante a gente alinhar tudo isso, né, que eu acho que os combinados, né, que a gente faz pré-projeto são muito importantes. Então, eu acho que tem essa questão mesmo do detalhismo, e é muito interessante, né, que nessa bolha, né, mais masculina, hoje, essa questão do produto digital, as mulheres estão despontando um pouco mais em cadeiras mais executivas ligadas a produtos digitais. Talvez por conta desse detalhe, né? Então, você entrega um produto, você tem que entregar um produto que seja eficiente e que atenda às necessidades do teu cliente. Então, esse olhar detalhista, esse olhar criterioso, estão levando as mulheres mais a essa posição aí de executivas na área de produtos digitais, o que eu acho super bacana, né? E que traz mesmo um diferencial. Até era um gancho para a pergunta que eu tinha aqui. Em termos dessas novas tecnologias que estão surgindo, né, dados, segurança e tudo, o que tu acha que a mulher poderia trazer diferente? O que isso atrairia mais mulheres e por quê, né? Eu acho que mulher pode fazer sucesso em tudo. De fato, eu acho que, né, é uma questão mesmo da gente, né, do propósito de cada profissional, né? Quando a gente fala, né, de produtos digitais, de inteligência artificial, então, esse olhar criterioso, né, feminino, esse cuidado, né, inclusive com o próximo, né, essa sensibilidade, então, eu acho que, do ponto de vista aí né, de avanços, principalmente inteligência artificial, é muito bacana. Por quê? Né? A gente sabe, né, que os mecanismos aí, né, os motores de inteligência estão sendo super usados, né? E já existe, lógico, uma preocupação em relação de governança, né? Em termos de governança. Então, como que a gente entrega isso de fato, mantendo aí todas as questões éticas, né, relacionadas, né? E as mulheres estão despontando nisso também, com esse olhar mais crítico, né? Não tão conectados, não, isso é modismo, eu vou fazer, mas assim, legal, isso é bacana, mas deixa eu virar a página 2, deixa eu ir no detalhe disso, do ponto de vista ético, de governança, né? Essa sensibilidade, eu acho que é um grande diferencial. E mesmo ultimamente está todo mundo falando de empregabilidade, sabe? Porque o que vai acontecer com os empregos, né? Está tendo um questionamento grande, a inteligência artificial vai substituir, não vai substituir? Como é que tu vê isso? Olhando, claro, lado mulher, né? Onde a gente entraria nesse ponto? Eu acho que todo problema é uma oportunidade, né? E, de fato, né, uma questão também, acho que né, com essas automatizações, existe hoje uma tendência também a ter menos código, né?
o low code. Então, soluções, né, que você constrói sem necessariamente você ter que ter essa profundidade de codificação, né, todo aquele arcabouço, aquele conhecimento mais técnico, né? Então, com isso, as mulheres que, de fato, assim, se tem alguma questão, não, eu não quero, né, fazer código, eu não quero entrar nesse âmbito um pouco mais profundo do ponto de vista técnico, existe essa possibilidade, né, de entrar nesse mercado de desenvolvimento de soluções baseado em soluções low-code, né? E também abrir as portas para profissionais de outras áreas. Então, por exemplo, profissionais de marketing, né, que querem construir um produto digital focado em marketing, profissionais relacionados à área de saúde, né? Então, o fato das soluções estarem... a gente ter essa facilidade agora de automatização, né, não ter que escrever tudo na unha, né? Eu vejo como uma grande oportunidade para quem não quer ser tão técnico, mas para quem quer entregar produtos bacanas, produtos digitais. Então, uma democratização da tecnologia, né? A democratização da tecnologia. Mas também voltada para negócio, Exatamente. e é competitivo. E quando você traz negócio, é exatamente isso, onde o que mais vai importar é a visão de negócio. Então, a tecnologia é só instrumentos, né? E aí, se a gente olha, né, os desenvolvedores mais técnicos, eles têm um distanciamento do negócio, né? Então, eles são muito bons em tecnologia, mas, de fato, eles precisam de todo um apoio, né, de outros expertises, né, de outros skills, de outros profissionais, para entregar um produto bacana. Então, eu vejo isso como uma oportunidade dessa, né, de ter mais dessa virada, né? Conseguir entrar no mercado de tecnologia Uma visão negócio. que é o foco, né? Cada vez mais os produtos são focados em cliente, em solução, em eficiência, e muito menos, né, em arquitetura. Nossa, essa arquitetura é fantástica, tá? Mas ela me entrega o quê? Né? Então, para o meu pessoal semana passada, quando começou cloud, eu lembro que tem grandes bancos, né? Não, a gente não vai fazer, não vai fazer. Só que aí, quando a gente fala agora de negócio, muitos já estavam usando cloud, sem nem saber que estavam usando cloud, porque começaram também a ir atrás de produtos que facilitassem, sei lá, uma campanha que tinha que fazer. E quando ia para a área de TI, demorava tempo, né? Tinha que comprar equipamento, tinha que pedir aprovação, então eles começaram a usar cloud. Então, vai estar mais ou menos da agilidade do negócio, né? por isso, cada vez mais TI e negócio estão ligados, e com essa parte artificial, como tu falou, é alguém para fazer a governança, gerenciar, mas essa outra parte vai estar muito mais ágil, muito mais rápida, né? Assim, agora, entender o negócio, se diferenciar, vai ser o grande X da questão. E como é que a Mobian está fazendo para atrair talentos mulheres? Olha, a gente tem uma dificuldade. Que toda vez que a gente tem uma oportunidade, de fato, o número de mulheres que se candidatam é muito baixo. Então, recentemente até a gente tinha uma posição de gerente de infraestrutura e absolutamente nenhuma mulher se candidatou. Sério. Então, de fato, né, a gente tem... E mais uma vez, né, acho que a gente tem até esse passo antes até de reter como que a gente consegue contratar, né? E eu acho que os desafios também que todas as companhias têm, então, eventualmente, né, as posições têm que ser fechadas rapidamente. Então, quando você também abre uma vaga afirmativa, eventualmente você não consegue manter essa vaga com uma afirmativa na medida que você não consegue trazer o profissional. Né? Então, a gente tem esses desafios. Na verdade, a gente precisa levar as mulheres, né, para a carreira, né? Para a carreira. Eu tenho a felicidade, eu tenho 4 diretos hoje, dos 4, 2 são mulheres. Então, eu tenho o meu time equilibrado, 2 homens e 2 mulheres, né? E são profissionais que estão comigo há 3, 4 anos, né? Então, eu acredito que quando a gente consegue trazer os profissionais, né, e é lógico, né, a gente, toda essa preocupação com o ambiente, não é diferente com qualquer, né, independente se é homem, mulher, acho que essa questão, né, do ambiente saudável, né, você tem que preservar,
independente de qualquer coisa. Então, quando você consegue trazer, eu acho que é uma questão mesmo dessa gestão consciente, né, dessa gestão humanizada, para que você consiga reter os bons profissionais. É lógico que o mercado, a gente tem, né, eu sempre falo que a gente tem os fatores endógenos e exógenos, né, tem aquilo que a gente não tem controle. Então, de fato, eventualmente você perde um profissional por uma questão de, né, receber uma oportunidade super bacana, e existe aí toda a questão, né, da empresa, onde você não consegue cobrir, né, a proposta, enfim. Então, é o que a gente está sujeito em qualquer situação, Não por ambiente. exatamente, né, em qualquer situação, sendo homem, mulher, profissional da área X ou Y, né? A nossa área está muito competitiva, profissionais qualificados com conhecimentos de novas áreas está difícil. Exatamente. E o que você estaria para o profissional que está começando a carreira, ou que está definindo para que área ela vai? Você fala isso, está pensando, pode ser TI, uma área mais técnica, ou não, né? Ou agora, toda essa parte de desejo artificial, quero seguir por aqui ou não, faz sexo daqui. Eu gostaria muito de ter muitas mulheres na área de tecnologia, né? E, de fato, eu acho que tem dois aspectos, né? Um aspecto que é o que eu digo, acho que para qualquer carreira, né? A gente tem que se sentir bem onde a gente está, e o propósito tem que ser seu e não do outro, né? Então, né, sobre essas saídas das mulheres, né? Então, eu acho que se a saída se deve a um desejo seu, né? Não me encaixo mais aqui, não é isso que eu quero para minha vida, bacana. Mas se a saída é por uma questão de um ambiente inóspito, uma situação que, né, que de fato não se sentiu bem, eu digo, insista, né? Porque, pelo menos para mim, sempre foi muito prazeroso ser o contrário, né? Então, quando entro numa sala de reunião, né, e isso aconteceu diversas vezes e continua acontecendo, e alguém pergunta, né, vem mais alguém, né? Então, eu sempre escuto isso, vem mais alguém? Ou então, o seu gerente ou o seu diretor vai participar, né? Sempre remete isso, né? Por ser mulher, eu nunca sou a diretora, eu nunca sou executiva, né? E quando a gente sente isso, o meu prazer em dizer não, eu sou, né? E ter a robustez técnica, né? De segurar uma reunião, inclusive, né? Com questionamentos muito qualificados e demonstrar todo o conhecimento, para mim, eu acho que isso vale muito mais do que se eu estivesse numa área que eu fosse já acolhida de cara, sabe? É desafio, né? É um desafio. De ser ouvida, de se impor. Então, é um desafio. Então, eu acho que, né, tem esse lado, né, de quem já está, permaneça, se é o seu desejo, se você é feliz fazendo o que você faz, tem que ser, né, o local tem que estar do teu tamanho, né? Você não precisa se esticar nem se espremer para estar naquele local, né? Isso acho que é muito bacana. E para quem está começando, a mesma coisa. Eu acho que assim, não tem... Se você gosta, né? Porque eu acho que também tem que gostar, né? Tem pessoas que são de humanas, tem pessoas que são mais de exatas. E se você se interessa pelo tema, não se deixe levar, não, mas é uma área muito masculina, mas é uma área muito difícil. Não, não é, né? Eu acho que mas de fato é isso. Você tem que sentir prazer em fazer aquilo que você está fazendo, né? Então, assim, tenta, se dá o direito e não desista, se é aquilo que você quer para você. E falando em área, né, o mercado super promissor, né? Eu acho que para segurança da informação, que é uma área tão carente de mulheres, de fato, assim, a gente não encontra mulheres em segurança da informação, é muito difícil, em cyber, né? Então, é um mercado super promissor, né? Onde a mulher pode se destacar por todos os fatores que a gente já, né, falou. Quando a gente fala também em inteligência artificial, em desenvolvimento de produtos, mesmo em governança de tecnologia, né? Cada vez mais, né, a gente está muito claro que se a gente não tem governança, né, não é ferramenta por ferramenta, né? Então, acho que todas essas áreas são áreas muito promissoras, e que para quem quer uma carreira duradoura, super vale a pena. Mas tem que estar muito conectado com essa questão do propósito, né? E eu acho que um mito também que as pessoas eventualmente têm, até mulheres que às vezes vão saindo da carreira
é que o único caminho é ser executivo, é ser gestor, é ser diretor, não é, né? Principalmente a área de TI, ela tem uma carreira em Y. E hoje os especialistas, eles têm muito maior empregabilidade e eles são muito mais valorizados, inclusive, do que os gestores, né? Então, a gente vê muito bem quando a gente abre por exemplo, uma posição de um arquiteto de soluções e um gerente. Então, o volume de currículos que você recebe para um gerente é infinitamente superior ao volume que você recebe para um arquiteto. E o fato da carreira ser em Y, as remunerações são similares. Então, é muito mais uma questão de eu quero ser uma especialista, eu gosto disso, eu gosto do lugar onde eu estou. Não, eu quero ser uma gestora porque eu gosto dos desafios, né, e do dia a dia de um gestor. Então, escolha o que é para você, né, e não, não, para eu ser reconhecida, para eu dizer minha carreira deu certo, eu tenho que ser uma gerente, uma diretora. Não, né, eu acho que tem diversos caminhos e isso passa pelo onde eu quero ser feliz. Acho que seja o primeiro De você, né? exatamente. E se dê o melhor para que você, de fato, tenha, né? Olhe para trás e fale assim, nossa, que carreira bacana eu construí, continuo construindo. Uma coisa que eu acho também importante para as mulheres é criarem seus networks. Sim, que elas não a gente não faz isso normalmente, né? A mulher tem a segunda jornada, a terceira jornada, então acaba não tendo tempo para isso. Então a gente tem que forçar. Eu vejo muitas comunidades hoje em dia e conversar, eu acho super importante. Isso é um ótimo ponto, né? Porque a gente sempre está fazendo de tudo, né? Então a gente sai correndo do trabalho, Casa que tem que cuidar, filha, marido, exatamente. empregada. E acaba, né, que no dia a dia os homens, né, saem, né, do trabalho, eventualmente, né, vai tomar um shopping, e dificilmente as mulheres fazem isso. Acho que é um excelente ponto. Isso também é super importante. Do nosso jeito, né? Exato. Que eu acho que a gente também não precisa fazer como um homem faz, né? É nada forçado, mas tem alguém para conversar, porque os mesmos problemas, né? Ver como é que a pessoa fez. Ter esses grupos, né? Grupos de profissionais, de colegas, né? Para discutir aí os mesmos temas. Super importante. E que legado tu gostaria de deixar? Eu acho que é isso, né? Que é possível, né? Então, passado aí esses 30 anos de carreira, né? E de fato, assim, para mim, né, essa questão, né, de falar sobre idade não é um problema, e eu, de fato, eu valorizo, porque eu acho que isso é o que traz a nossa potência, né? Então, Toda a experiência, exatamente, que dá essa, né? E eu acho que você é bom em todas as etapas da sua vida, né? E dessa forma você também é bom quando você já avançou um pouquinho na idade, né? Então, você tem um repertório aí fantástico. Então, o que eu gostaria de deixar de legado, e acho que já deixo, é isso, não sermos, a gente de fato, resistência, né? Se isso te faz feliz, né? Se tecnologia te faz feliz, avance, né? Vá fundo em tecnologia. É lógico que é uma área, assim como todas, se a gente pega, por exemplo, medicina, você tem que estar o tempo todo estudando, né, para se atualizar. Então, não é diferente de tecnologia, né? Então, tenha para você essa questão do lifelong learning super necessário, então, de fato, né? E isso eu falo com muito orgulho, porque a primeira vez que eu fiz um desenvolvimento de software era com cartão perfurado, em COBOL, mainframe, né? E né, depois disso, então, passar por diversas tecnologias, você tem que buscar formação, né? Hoje eu estou em cadeiras, né, já executivas, já há um pouco mais de 20 anos, então nós somos já generalistas, né? Então você tem que saber de tudo um pouco. E mesmo sendo generalista, em cadeiras na área de TI, você tem que ter profundidade, né? Então, por exemplo, quando começou esse assunto de cyber muito mais pesado, né? Eu fui fazer uma pós de cyber, falei, não, eu quero entender. O meu objetivo não era configurar ferramenta, não era implantar ferramenta, mas assim, eu quero entrar numa sala e discutir no mesmo nível que profissionais, lógico, numa camada, né? Numa camada decisória, não numa camada de configurações de equipamentos, mas assim, de soluções, enfim, né?
mas eu quero entender com profundidade para eu saber comprar, para eu saber o que trazer para a empresa, né? Fora que vai ter que ter, fazer o conhecimento no nível executivo também do porquê dessa solução. Exatamente, para disseminar, para convencer o board de por que você tem que comprar aquilo, por que você tem que trazer aquela solução, né? Então, o legado, eu acho que é esse, é de dedicação, de estudo, de não se deixar abater, nem levar, né? Pelo primeiro obstáculo, exatamente, pelas situações, né? Entrar numa sala onde tem 20 homens e você é a única mulher, sinta-se privilegiada, né? Você é a única que pode usar salto lá, gente. Né? Então, pode não, né? Que a sociedade convencionou, né? Então, assim, olha e assim, não, eu tenho as minhas vantagens, né? Então, de fato, não se sentir aí acuada diante da primeira dificuldade e ir a fundo se é isso que você quer como propósito de vida. Bacana. Então, obrigada, Luciane, pela presença. Obrigada a todos. Eu que agradeço, super obrigada aí, né, pela oportunidade, né, desse papo, dessa troca, né? Acho que duas mulheres de tecnologia, né? Uma carreira aí Já passamos por tanta coisa. e que de fato tá aqui para dizer, mulheres, né? Semana das Mulheres, venham. Venham da tecnologia, não desistam. Tenham claro que querem. Exatamente. Muito claro que eu quero, eu vou atrás disso. Exatamente. Muito obrigada aí pelo convite. Obrigada, Luciane. É super bacana. Se você tem interesse em conteúdos de negócios e tecnologia, se inscreva no canal, curta e compartilhe.